Tem um tipo de produção de mistério que eu vou denominar de mistérios de dentro para fora, no qual o autor, ele parte de dentro, ou seja, ele parte da identidade do assassino ou da motivação do assassino e começa a colocar camadas sobre esta identidade, sobre esta motivação, para fazer essa construção da história. Então ele adiciona pistas e pistas falsas, adiciona curvas, adiciona obstáculos, adiciona nomes falsos, adiciona distrações, adiciona um conjunto de elementos que faz com que o nosso envolvimento com a série seja, na verdade, tentar navegar por esse mar de incertezas para a gente chegar no objetivo de qualquer mistério de assassinato, que é a identificação do responsável e por que ele fez aquele crime. E dele e dela é um tipo de mistério de dentro para fora, que diferentemente do que eu também estou denominando de mistérios de fora para dentro, que são aqueles mistérios que a identidade do assassino, a sua motivação, decorrem quase como uma consequência lógica dos acontecimentos, das pistas e dos diálogos que foram colocados desde o princípio da série, como se fosse um desdobramento lógico. Como se, inevitavelmente, nós fôssemos chegar naquela identificação. Eu não me preocupo muito com qual o processo que o autor constrói a sua obra, se de dentro para fora ou se fora para dentro. O que importa é como nós recebemos essa informação. Se esta investigação ela é um desdobramento natural dos acontecimentos que nós acompanhávamos ou se, na verdade, é uma conclusão artificial e desonesta com o que havíamos visto. E a minissérie da Netflix, estrelada por John Bernthal e Tessa Thompson, parece estar nesse último caso. E essa desonestidade já está desde o princípio da história, que fala de um assassinato que acontece na remota cidade de Dahlonega, que está sendo investigada pelo policial Jack Harper, interpretado pelo Bernthal. Ele mal sabe que nessa cena do crime também vai estar a sua esposa, Anna Andrews, e eles se separaram depois da morte da sua filha recém-nascida, que acabou provocando uma reação muito adversa da parte dela, que desligou-se do mundo. Entrou em um processo de luta e comiseração tão profundo que ela afastou-se do marido, afastou-se da mãe, afastou-se da sua vida profissional, e agora ela está tentando recomeçar e ela acredita que essa investigação é um bom ponto de partida. Só que o que descobriremos é que tanto Jack, quanto Emma, quanto os demais personagens envolvidos na investigação, eles têm interesses dentro do caso, porque eles são filhos desta cidade, conheceram e tiveram relacionamentos com a vítima. E tem também mistérios do passado que acabam surgindo na forma de flashbacks. Então a série, em seus 6 episódios, ela vai estar fazendo aquele processo que qualquer pessoa que acompanha uma série de mistério na Netflix, na Prime Video, na HBO Max, em qualquer plataforma, já está acostumado, que é a conclusão de cada capítulo com uma informação nova que serve como um gancho para que a gente continue assistindo, continue nesse processo de binge watching. Isso não tem nada de novo. E mesmo mistérios, cinematográficos que não teriam essa lógica de manter-nos assistindo, porque afinal de contas a gente está lá assistindo, eles também utilizam esse recurso do gancho para fazer com que haja essa passagem dos conflitos dentro do segundo ato. Mas a forma com que essa investigação se desdobra, ela é artificial e muito expositiva, recorrendo aos flashbacks de Anna ou aos sentimentos de Jack, ou mesmo algumas descobertas que são feitas dentro do caso e que passam à margem desses 2 personagens, mas que nós espectadores acompanhamos. Então, basicamente, todo mundo tem uma quantidade incompleta de informações e nós, espectadores, temos a maior quantidade de informações, ou acreditamos ter a maior quantidade de informações, porque nós acompanhamos esses mundos incompletos. E por falar em incompletude, a série utiliza um recurso que eu considero um retrato da Hollywood dos dias contemporâneos, que é o flashback incompleto. O flashback já é um recurso que, quando mal utilizado, ele é apenas muito dispositivo, trazendo informações para o espectador que poderiam ter sido contadas de forma diferente. Quando ele é incompleto, ele pode ser também desonesto, já que ele nos conta só uma parte da informação e sonega o restante da informação, porque ele quer que essa informação restante seja descoberta no momento oportuno. É desonestidade, porque ela encara o espectador nos olhos e mente, em vez de apenas trapacear, porque pelo menos o trapaceiro, quando faz isso, ele está piscando com o olho para você e você sabe que ele está te trapaceando e ainda assim você compra a trapaça dele. O mentiroso não, ele tenta fazer parecer verdadeiro. E os flashbacks da narrativa são incompletos e talvez até faça sentido que sejam, porque a personagem que lembra deles, ela tem um processo
traumático em relação a essas memórias, então ela pode simplesmente não querer lembrar delas, e quando essas memórias são reveladas na sua inteireza, são reveladas a partir de um dispositivo que está fora do controle dela. Mas mesmo assim, no ato da revelação desse flashback incompleto, ou desse flashback agora completo, ainda assim a narrativa utiliza de um recurso frágil, um recurso que tampouco faz muita lógica que você registrasse aquilo e mantivesse aquilo com você durante tanto tempo. Além de dispositiva e desonesta, a narrativa também é covarde e utiliza a citação mais clássica de Chinatown, de Roman Polanski, para tentar construir uma mística em torno de Dahlonega, que faz uma referência direta a Chinatown daquele filme. Só que quando o personagem chega para o Jack Nicholson e fala: "Isto é Chinatown", ele está querendo dizer e afirmar sobre um mundo de impunidades que permeia a alta esfera do poder, ao passo que aqui na narrativa, quando um personagem utiliza essa mesma frase, parece apenas uma desculpa dos autores para não se aprofundar nos desdobramentos que vão ser feitos e que seriam feitos por qualquer investigador, por pior que fosse, dentro do caso apresentado. Porque a minissérie quer nos fazer acreditar, através de sua reviravolta, que é uma grande premeditação. Mas essa premeditação, ela existe dentro de um contexto de coincidência, porque ela precisa que aconteça um outro evento, uma chantagem paralela a esse caso, e também depende muito de subjetividades. Depende de personagens tomarem certas decisões para que as coisas aconteçam. Quando nós pensamos na série em retrospecto, nada faz muito sentido. Talvez o primeiro ato, mas depois de suas conclusões e de suas decisões, não, não faz. É o tipo de série que acredita que a reviravolta por si só já é algo bom. E no cinema nada é automaticamente bom, nada é automaticamente ruim. Tudo depende de como você utiliza. Aliás, isso vale até para a vida. Uma reviravolta pode até fazer com que o espectador diga: "Olha, uau, eu não esperava por isso, parará". Mas de que adianta uma reviravolta quando ela é desleal? Ou você gosta de ser enganado e não importa por quê? Porque eu gosto das minhas reviravoltas quando estão apoiadas dentro de uma construção que as coisas vão me levando para lá e quando eu percebo, eu penso: "Putz, como é que eu não pensei nisso antes?". E na minissérie, você pode até inferir que pode ser certa pessoa, porque, bem, há uma quantidade limitada de personagens dentro da narrativa, e tem alguns elementos que sugerem isso. Mas quando as coisas são concretizadas, parece que a minissérie está tentando utilizar essa reviravolta para fazer um discurso que, além de tudo, é cruel, porque é um discurso que ele ainda tenta corrigir as imperfeições da vida. Quando a narrativa sacrifica uma determinada personagem, que é vista dentro da história como negligente, como despocada, criando uma ilusão, uma fábrica de ilusão na nossa cabeça, como se tudo fosse bem resolvido e todas as coisas estivessem onde deveriam estar, quando na verdade, não, não é assim. Repito, qualquer péssimo investigador nem precisa ser ruim, pode ser péssimo. Faria algumas perguntas que colocariam em xeque as conclusões que nós chegamos dentro da narrativa, e nada disso foi feito, porque todo mundo foi levado por um falso senso de premeditação, não mais da personagem, do assassino ou da assassina, mas sim do autor da obra, que acredita que reviravoltas são boas e ponto final. O que importa mesmo é deixar a pessoa assistindo, vidrada. Eu construo esse final, ela vai ficar me xingando na internet, ou vai dizer: "Uau, nunca havia pensado nisso antes", vão ficar falando da série e todo mundo vai continuar assistindo a série. Se tem uma coisa boa, são seus 2 atores principais, e eu gosto muito de como o Bernthal, ele encarna um personagem que sempre é seguro de si, mas que essa segurança é, na verdade, um disfarce para a sua ansiedade e para as suas incertezas. Ao passo que a Tessa Thompson, putz, ela dispensa comentários, ela interpreta uma personagem ambiciosa e, às vezes, até maliciosa, que não consegue perceber o buraco no qual ela está caminhando. E eu gosto de como a minissérie não é apenas uma investigação de assassinato, mas uma terapia conjugal, levando seus personagens às catarses necessárias para que eles passem para o outro degrau dos estágios do luto. Dele e Dela está disponível no catálogo da Netflix, e para minissérie eu dou 2,5 estrelas em 5. Se você gostou do vídeo, deixa abaixo o seu joinha, comenta o que você achou da minissérie ou da minha crítica, compartilha com quem não viu ou com quem viu, já que aqui não teve spoilers. Inscreva-se no canal para mais críticas de filmes, de séries, de minisséries. A gente se vê. Tchau.